Olá, paz seja contigo. Eu sou o pastor Sidney Luiz. Quero agradecer você por estar aqui em nosso canal. Quero pedir para você se inscrever. Se você não é inscrito ainda, clique em vermelhinho aí, se inscrever e acione aí o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Quando assistir um vídeo, escreva aí um comentário, pelo menos um amém, um glória a Deus, ou uma dúvida, uma pergunta, e clique também em curtir. Por que tudo isso? Inscrevendo-se, comentando e curtindo, você nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe e abençoar muito mais pessoas. Porque você que é uma pessoa abençoada, você que já conhece a palavra de Deus, acaba recebendo muito de Deus em cada mensagem. Imagine aquela pessoa que está sedenta, aquela pessoa que está com fome de Deus, aquela pessoa que não sabe, mas precisa de Deus. Então você nos ajuda a levar a palavra de Deus e esse é o intuito do nosso canal, abençoar vida e transformar vidas com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Mas então vamos trazer esse relacionamento ou esse cordão de 3 dobras de Salomão para o casamento. Vamos fazer a analogia com o casamento. Então, se uma pessoa é solteira, não é isso? Uma pessoa é. Mas ele diz que se tiver 2 é melhor. Então podemos falar de forma análoga casamento. Então vamos usar assim. Então 2 pessoas. Então o casamento vai ser mais forte. Agora ele fala, e se tiver 3, melhor ainda. Ele não está dizendo para você ter um terceiro relacionamento no casamento. Então não compreenda mal, pastor. Então agora ficou bom, hein? Relacionamento 2, 3. Não, Salomão não estava falando para você procurar uma casa de swing, não. Mas ele estava falando que em 3 é melhor ainda. Então é claro, quem seria essa terceira pessoa no relacionamento? Deus, o Espírito Santo, Jesus, Ele é a terceira pessoa. Então, a Bíblia está mostrando que se você está sozinho, bom, mas se você casou, ótimo. E é importante que Deus esteja no meio, no relacionamento. Porque, diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor, mas eu sou esforçado, eu trabalho, levanto de madrugada, durmo tarde. E ele fala, inútil. Será? Se Deus não tiver o primeiro lugar. Então Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Então, falando de casamento, o casamento, ele é uma bênção de Deus na vida de uma pessoa. Mas algumas pessoas também entendem de uma forma errada, que eu quero falar a hora que chegar na parte dos noivos e dos solteiros. Uma visão que se tem do casamento que é errada. Mas quando as pessoas casam, elas automaticamente se unem. A Bíblia diz que se torna uma só carne, embora a Bíblia não vê o casamento como um sacramento, mas é instruído, é ordenado àqueles que buscarem o relacionamento do casamento, eles possam seguir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Então o casamento, ele é uma aliança. Na verdade, ele é uma aliança dupla. Ele é uma dupla aliança. Pastor Sidney, o que é uma aliança? Aliança é um acordo. Aliança é um pacto. Não existe aliança de um lado só. Não existe aliança unilateral. Toda aliança, ela é bilateral. Tem que ter os 2 lados. É um contrato. Você não precisa fazer contrato com você mesmo. Mas a aliança, ela tem os 2 lados. Então, quando as pessoas se casam, os 2, de famílias diferentes, convivem talvez em momentos diferentes, a situação da vida, o meio em que ele cresceu é diferente, a cultura pode ser diferente, a questão educacional pode ser diferente, mas os 2 começam um relacionamento.
eles começam com uma parte que nós chamamos de paixão. É importante alimentar o sentimento. Para quê? Para que a dupla aliança que foi feita diante de uma autoridade eclesiástica, seja o pastor, seja o padre, vocês fizeram uma aliança um com o outro. E aí nessa aliança, por que dupla aliança? Não é porque um fez aliança com o outro, é porque você se aliançou com a sua esposa e também é feita uma aliança com Deus. Quando nós casamos, é feita uma aliança um com o outro e uma aliança com Deus. A gente promete ser fiel. E a visão do casamento é até quando? Qual que é o projeto de um casamento? Ele deve durar, amor, eu te amo para sempre. Não ama não. Para sempre não dá. Tem a eternidade, lá não vai ter casamento. A Bíblia diz que os homens casam e se dão em casamento, mas chegará um tempo que seremos como anjos. A promessa que você faz é para ser fiel aqui na terra. Até quando? Esse é o projeto principal, até que a morte nos separe. Conta-se uma história de um homem que casou e ele morreu e foi para o céu. Depois de uns 2 anos, a esposa dele faleceu e foi para o céu, encontrou ele lá, chegou toda feliz. Olha, meu amor, você está aqui. Eu falei, não vem não, era só até que a morte nos separe. A promessa é feita aqui. Esse é o projeto, isso deve ser. Só que não podemos nos esquecer que é uma aliança e temos 2 lados. Esse é o projeto ideal, mas essa aliança, ela pode ser quebrada? Acontece de se quebrar a aliança? Acontece. Existem várias razões. Mesmo que sejam razões simples. Por exemplo, você está na sua casa, seu marido chega a ter algumas questões, alguns problemas, e ele chega e fala para você o seguinte, ou às vezes nem fala. Ele simplesmente vai embora. A aliança foi quebrada. Ele foi embora, ele partiu. Não tem como você pegar um revólver e falar, não, você casou comigo, você fica. Então você é obrigado a ficar. Ah, é verdade, eu casei. Não. Um crime quebra a aliança? Quebra. Qual crime? Seja ele qual for. As pessoas hoje, às vezes, olham para a Bíblia e entendem algumas questões de forma equivocada e fazem julgamentos mediante a sua própria vida. Porque uma vez que eu julgo você, qual é o parâmetro que eu uso para te julgar? A minha vida. Para eu julgar você, eu tenho que ver o que eu vivo, o que eu conheço, o que eu entendo, o que eu acho, o que é, e aí eu faço um julgamento, embora eu não fui chamado para julgar. Então, a aliança é quebrada. Esses dias eu atendo muitas pessoas, principalmente pastores, pastoras, em vários lugares aí do Brasil afora. As pessoas acessam o nosso canal, entram em contato. E esses dias eu ouvi uma história de uma mulher que chegou na igreja para o pastor e ela estava sofrendo. Por quê? Porque o marido agredia, batia nela e os dois eram da igreja. E ela foi conversar com o pastor. O que estava acontecendo ali? Um crime. Tem a lei Maria da Penha. Eu só não entendo porque não fizeram a lei Chico da Penha. Mas a Maria da Penha tem. E o pastor falou para essa irmã assim: é claro que a fé é de cada um. Eu vou aconselhar, eu vou orientar. E eu vou dizer, minha irmã, o que está acontecendo é um crime. Chama seu marido, vamos conversar, deixa eu ver o que eu posso ajudar vocês. Mas se ele não quiser ajuda e isso acontecer novamente, ou estiver acontecendo, ou aconteceu, você tem todo o direito de se posicionar. Pastor, que coisa feia, imagina um crente indo na polícia. Tá. O pastor falou assim, você casou, e casou até que a morte separe. Casou, você se divorciar, vai direto para o inferno. Se quer divórcio, a oração do divórcio é vem cá, mata ele, Senhor, e aquela coisa toda que algumas pessoas acabam apregoando por aí. Depois de uns 2 meses,
o pastor insistindo e brigando e falando que ela casou, tem que estar casada, deu alguns aconselhamentos, o rapaz matou a esposa. Ela morreu. Foi buscar ajuda na igreja, foi buscar ajuda no pastor e ela morreu. É um crime. Quebrou-se a aliança, quebra-se a aliança. Mas às vezes as pessoas, por um entendimento errado, acabam deixando que tragédias aconteçam. Nós temos que tomar muito cuidado. O que acontece também é que as pessoas casam e elas acham que casa é o ensinamento do mundo. Não deu certo, separa. Não deu certo, é só separar. Aí casa de novo. Mas às vezes a pessoa casa, não deu certo, ela separa e casa de novo. E provavelmente não vai dar certo, porque os problemas vão existir da mesma forma. Se não houver uma questão maior, como por exemplo, algum problema que realmente impeça aquele casamento. Existem casos e mais casos, e só Deus pode julgar com equidade. O casamento tem que ser olhado com muito cuidado. E o problema maior é que às vezes nós não estamos preparados para o casamento. E daqui a pouco eu vou falar quando entrar na parte dos solteiros.